Boa noite, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Irmãos, estou fazendo este vídeo aqui sem o fundo musical, tá bom? Para você poder ter mais atenção aí, né? E para a voz sair mais nítida. Ainda que o fundo musical é bom, né? É agradável também. Mas hoje está indo sem o fundo musical. Meus amados, eu quero pedir a vocês que não são inscritos, chegou aqui pela primeira vez, é só para você que tem aí um desejo de aprender da palavra, né, de interpretar. Na verdade, aqui conosco você aprende, você pega uma base de como interpretar a palavra do Senhor. É lendo e aprendendo, como eu sempre costumo colocar no título lá. Estamos lendo toda a Bíblia, já estamos em Êxodo, capítulo de número 39, o penúltimo capítulo de Êxodo. Já daqui, depois do amanhã, já entramos no livro de Levítico. Amém? Então deixa aquela like, já aproveita para você não perder tempo e já vamos compartilhando. Eu peço a cada um que assiste esse vídeo, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você sabe que ama a palavra de Deus, que quer saber e conhecer mais de Deus. Amém? Capítulo 39, nós estamos aprendendo sobre, né, os ritos, daquilo que Deus mandou eles fazer, para poder fazer a cerimônia do sacrifício, que naquela época eles sacrificavam animais, agora não precisa mais, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor, Deus nosso Pai, optou por entregar o seu próprio Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Então já não precisa mais sacrificar um pombo, sacrificar uma ovelha, sacrificar um boi, não. Cristo morreu para, aleluia, levar sobre ele os nossos pecados. Louvado seja Deus, porque você já imaginou se fosse sacrificar animais no dia de hoje? O tanto de animais que ia ter que sacrificar? Misericórdia, irmãos. Mas Jesus é bom demais, ele é bom o tempo todo. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâmpadas de ouro e as cortaram em fios, para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajustassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra da mesma peça, de ouro de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado, fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sardinho, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. Esta é a segunda ordem, de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem, de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem, de uma turquesa, uma sardônica, um jaspe. Todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro e as 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança
puseram nos 2 engastes e a puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode. E o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malhas, e este colar tinha uma borda em volta, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Eu parei aqui no versículo 24. Aqui nós vemos como que seria a vestes dos sacerdotes. Sacerdotes eram os únicos que iriam poder entrar no lugar santo e o santíssimo para poder apresentar o sacrifício, né, para apresentar o holocausto na mesa da propiciação, ou seja, eles entravam lá e não era qualquer um, era somente aqueles que eram escolhidos por Deus, que segundo a Bíblia eram Arão e seus filhos, e mais ninguém poderia entrar, porque se entrasse, eles morreriam. Deus ele matava, exterminava na hora. Não tinha conversa, irmãos. Olha, sabe o que nós aprendemos com isso? Que tem coisas que a gente quer fazer, mas que Deus não quer que a gente faça. Nós vemos na Bíblia, irmãos, o próprio rei Uzias, que foi o tio de Isaías, eu faço a comparação com a vida dele. Ele reinou e ele foi um dos reis mais abençoados que teve. Só que ele se exaltou e ele foi entrar no templo para oferecer sacrifício. Aí foi aonde ele ficou leproso e o final dele, vocês já sabem, ele morreu leproso, né? Porque a lepra ela mata dia após dia. Então nós vemos que quando a gente é escolhido por Deus para fazer um pastoreio, é só para pastorear. Quando é escolhido para diácono, é diácono. Quando é para presbítero, é presbítero. É cada um no lugar aonde Deus coloca. Nós nunca podemos querer ser aquilo que Deus não quer que sejamos. Até porque aquilo que Deus quer que nós sejamos, ninguém vai poder impedir. Ou seja, o que Deus tem para a tua vida, ninguém vai impedir você de fazer. Ninguém vai impedir você de receber o que Deus tem para você. Só que quando você quer fazer uma coisa que Deus não quer, vai ter consequência. Aprenda isso. Guarde isso no teu coração. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa em roda entre as romãs. Sabe para que serve essa campainha no versículo 25? Se Deus não recebesse o sacrifício do povo, Deus matava o sacerdote. Então, enquanto o sacerdote estava oferecendo o sacrifício, as campainhas estão chacoalhando, irmão. E o povo está ouvindo, né? Aqueles que ficam fora estão ouvindo, os que ficam fora do tabernáculo. E aí, se acaso elas param e não se movimentam mais, eles entendem que Deus não recebeu o sacrifício e matou o sacerdote. Olha a responsabilidade do sacerdote. Ei, para você que é homem, sacerdote do teu lar, você tem uma grande responsabilidade nas suas mãos. Nós, como servos do Senhor, temos grandes responsabilidades. Nós podemos sofrer graves consequências, até por erro dos outros. Como assim, pastor? Irmão, às vezes quando tem um desobediente, nós sofremos também, né? Você olha para a vida de Jonas. Jonas, ele estava desobedecendo a Deus e por causa dele os homens começaram a desperdiçar suas fazendas, ou seja, jogar as coisas que tinham valor no mar. Então nós devemos tomar muito cuidado e atentar para isso também. Uma campainha em uma romã, outra campainha em outra romã, nas bordas do manto, a roda para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho e o ornato de tiaras de linho fino, e os calções de linho fino, torcido,
e um cinto de linho fino torcido, e de fio azul e de púrpura, e de carmesim de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram um escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. Olha, isso é muito forte, hein, irmão? E ataram com cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Deus passou a ordem a Moisés, Moisés passou a ordem para o povo e o povo acatou. Hoje tem muita gente pagando, enfrentando grandes consequências, porque o pecado, a desobediência, ela traz consequência nos dias de hoje, porque a salvação vem pela graça. Mas se nós pisarmos na bola, a consequência vem. Não importa se aceitou a Jesus, se já batizou, arrisca para você ver. Eu não quero arriscar isso, irmão. É complicado, nós vivemos num mundo onde somos tentados todos os dias, a nossa carne grita para o pecado todo dia, mas eu prefiro estar do lado de Deus. Ainda, irmãos, que muitas das vezes a gente padece por algumas perseguições, algumas dificuldades, mas do lado de Deus nós sempre vamos vencer, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Versículo 33. Depois trouxeram Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis, e os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de chugos, ou de texugos, e o véu da coberta, e a arca do testemunho, e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios e o azeite para a luminária, e também o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, e os seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas e seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. E viu Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenara. Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que eles obedeceram a Moisés, porque quem usava Moisés era Deus. Deus passava a palavra para Moisés, Moisés transmitia ao povo. E o povo obedeceu tudo que tinha que ter feito, eles fizeram. E a Bíblia diz que eles foram abençoados, Moisés os abençoou. Guarda isso no teu coração. A obediência traz bênçãos para a tua vida, né? Ainda que sejamos salvos pela graça, para nós não distorcermos as escrituras, mas aquele que recebe esta graça, que é o favor imerecido, ele não vai viver uma vida de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque quem recebe a graça, ele entende que Cristo deu a vida por ele. E agora a vida da pessoa é de Cristo. E quando a nossa vida é de Cristo, nós procuramos andar em obediência. E quando andamos em obediência, as bênçãos vêm sobre nossa vida. Que Deus te abençoe. E amanhã é o último capítulo 40 do livro de Êxodo. Que Deus abençoe a todos.